Hoje a gente vai falar de uma série que para muitos é um caso de amor e ódio. Estamos falando de Grey's Anatomy. A série estreou em 2005 e por uns bons 10 anos foi imbatível. A gente ria, chorava, se apaixonava e sofria junto com os médicos do Seattle Gracie Hospital. Mas, assim como um paciente em estado grave, Grace foi com o tempo, entrando em uma decadência lenta, dolorosa e aparentemente sem fim. Onde foi que a série perdeu a fórmula mágica? Porque uma obra-prima virou uma novela arrastada que insiste em não ter um final digno. É o que vamos destrinchar hoje e para a gente entender direitinho essa jornada, eu preparei um resumão de cada temporada. Começando com a fórmula de ouro, por que Grey's Anatomy funcionava. Antes de falar da decadência, precisamos lembrar o que Grey's Anatomy realmente fazia, o que fez Grey's Anatomy ser um fenômeno. A série nunca foi só sobre medicina, era sobre as relações humanas, sobre a amizade, sobre como crescer e se tornar adulto em um ambiente extremo. O grande trunfo era o núcleo original de internos, Meredith, Christine Young, Izzy, Alex e George, a famosa Magic. A química entre eles era palpável. A amizade de Meredith e Christina era o coração da série. Um exemplo de pessoa número um que a gente levou para a vida. Os romances tinham construção, como o épico Merdé e o tenso Christina e Burke. Os casos médicos eram inovadores e emocionantes, e os finais de temporada eram eventos televisionados, com reviravoltas de tirar o fôlego. Era uma máquina de contar histórias quase perfeita, mas como tudo que é bom, a hora de parar chegou e a série ignorou completamente o sinal. Vamos fazer uma panorâmica rápida para vocês entenderem essa montanha russa. Começando com as temporadas de 1 a 3, o estabelecimento do Império, a apresentação dos internos, o caso proibido de Meredith e Derek, a chegada de Edson, o quase afogamento de Meredith, o icônico caso de Danny Duquette e Izzy e o final chocante, com Burke abandonando Christina no altar. Era a televisão de primeira linha. Continuando a temporada de 4 a 6, mudanças e traumas. A quarta sofreu com a greve dos roteiristas, mas ainda tinha um brilho. A quinta nos deu um dos momentos mais tristes, a morte de George O'Malley, o 007, e o tumor cerebral da Izzy. A sexta temporada, no entanto, foi um dos ápices da série. Com o arco do atirador no hospital, aquela cena de Christina operando um Derek em uma arma apontada para a cabeça dela é uma das mais tensas da história da TV. Nas temporadas 7 e 8 temos o auge e a primeira grande rachadura. A sétima foi sobre a reconstrução após o tiroteio, a oitava, porém, marcou um antes e um depois, o acidente de avião que matou Lex e feriu gravemente Mark, Derek e Arizona foi devastador. A partir daí, a série começou a sangrar. Temporadas 9 e 10. O luto e a perda do norte. A nona começa com a morte de Mark Sloan e a compra do hospital pelos médicos, que vira Grace Sloan Memorial. A décima nos trouxe a despedida de Christine Young, a pessoa número 1 de Meredith. Sandra Oh decidiu sair e a série nunca mais foi a mesma. A saída de Christina foi um buraco narrativo gigante. Temporadas de 11 a 13, a sangria. A 11ª é para muitos a mais triste, a morte de Derek Shepherd em um acidente de carro banal após ser negligenciado em um hospital. Foi um tapa na cara dos fãs. A série nunca se recuperou de perder seu McDreamy. A 12ª e 13ª tentam se reerguer, mas já era tarde. Cal e Arizona se despediram e as tramas começaram a ficar repetitivas e sem rumo. Temporadas 14 a 17. A era do mais do mesmo. Teve momentos bons, como a vitória de Meredith no Happy Ever e o casamento de Alex e Joe, mas a qualidade era instável. A 16ª cometeu um crime, a saída de Alex Karev, um dos últimos originais, com um simples punhado de carta de despedida, explicando que tinha voltado para Izzy. Foi uma despedida indigna para um personagem tão importante. A 17ª
durante a pandemia, teve seus méritos ao trazer de volta personagens icônicos na praia da Meredith, mas também escancarou que a série vivia de nostalgia. Temporada 18 a 21, a fase zumbi. Novos rostos, novos romances, as mesmas fórmulas. A série segue se arrastando com a audiência mantida mais pela inércia do que pela qualidade. O início do fim. A morte do McDream e a bagunça narrativa. Como deu para perceber, Grey's Anatomy teve vários picos de qualidade, mas também vários vales. A pergunta é, qual foi o estopim para a decadência? A crítica e o público são quase unânimes em apontar um momento, a morte de Derek Shepherd na 11ª temporada. Grey's Anatomy, bem, assim, a série sempre matou personagens, faz parte do jogo. A morte de George, de Lex, de Mark, todas foram trágicas, mas serviram à história. A morte de Derek não, ela foi cruel, mal escrita e, acima de tudo, desnecessária para quem já estava de saída. Ele morre porque o hospital não fez um exame de rotina. Tipo, sério? Um neurocirurgião brilhante morre por negligência médica básica. Foi um tiro no pé de qualquer... sei lá... Qualquer fã da série acha que depois disso a série nunca mais se recuperou. Aliado a isso, tivemos o problema dos substitutos. Para cada personagem que saía, a série tentava encaixar um clone para preencher o vazio. Quando o Derek morreu, basicamente, a irmã dele já estava, só que colocaram ela, Amélia, para pegar o lugar dele. Quando a Cristina foi embora, veio a meia-irmã perdida de Meredith, Maggie. De repente, a Meredith tinha duas irmãs que ela nunca conheceu e a distância parecia artificial, uma tentativa desesperada de recriar a magia da amizade com a Cristina. A síndrome da novelização e a falta de coragem para terminar. A partir da 12ª temporada, Grey's deixou de ser um drama médico para se tornar uma novela de personagens em loop. Os relacionamentos se tornaram descartáveis, casais se formam e se separam por motivos fúteis, sem o peso emocional de antes. E o que dizer da falta de coragem para ter um final digno? A criadora Shonda Rhimes já admitiu que não sabe mais como a série vai acabar. Ela disse: "Eu sabia como aquela história terminaria na 6ª, na 7ª, talvez na 10ª temporada. Depois disso, desisti." Isso é a prova de que a série está sendo mantida viva por interesses comerciais, não por necessidades artísticas. A BBC, emissora da série, admite abertamente que Grey's não é mais a potência de antes, mas que ainda é valiosa para a grade de programação e principalmente para o catálogo da Netflix. Em outras palavras, estão extraindo cada gota dessa franquia envelhecida como se fosse um paciente terminal mantido vivo por aparelhos. O desrespeito com os personagens clássicos. Se tem uma coisa que irrita os fãs mais antigos é ver como a série trata seus heróis quando decide que eles devem sair. O exemplo mais gritante é o do Alex Karev. Alex escreveu uma carta de despedida para Joe informando que estava deixando a esposa porque se reconectou com Izzy e tem filhos com ela, e os fãs ficaram furiosos. Depois de 16 temporadas de crescimento, vendo Alex passar de valentão imaturo a um dos melhores pediatras e um homem íntegro, a série simplesmente o tira de cena com a carta. Ele abandona Joe, que ele amava, por uma mulher que ele não via há anos e que teve os filhos dele sem nem contar. Foi um desserviço ao personagem, uma solução preguiçosa porque o ator quis sair e não deu tempo de filmar uma despedida à altura. E o que dizer da Meredith? A protagonista que deu nome à série praticamente sumiu nas últimas temporadas. A Ellen Pompeo reduziu sua participação e a série virou um spin-off de si mesma, com novos internos que ninguém se importa em conhecer. É bizarro assistir Grey's Anatomy sem a Grey. Grey's Anatomy é um estudo de caso sobre longevidade e cansaço criativo. Começou como uma série inovadora, com personagens profundos e histórias que mudavam e misturavam medicina e emoção de forma magistral. Hoje é uma sombra do que foi.
Ela perdeu seus pilares, a amizade de Meredith e Christina, o romance de Meredith e Derek, a equipe original. Em vez de encerrar com dignidade, optou por se arrastar, se tornar uma novela repetitiva e depender da nostalgia para manter os fãs por perto. Dá para considerar que Grey's Anatomy é uma série boa que ficou ruim? Para mim sim, mas confesso, mesmo assim, quando sair a próxima temporada, mentira, eu não vou estar lá não. É um vício, uma relação de codependência, mas só das primeiras temporadas. É que nem você assiste uma série que você gosta muito, quando chega em tal temporada você volta. Muita gente faz isso com Teen Wolf, com Diários de um Vampiro, entre outras. Mas e aí? Deixa tudo nos comentários, não esquece de curtir e se inscrever. Até a próxima. Show me yours, I'll show you mine.